Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito conhecido na Bíblia, né? Muito conhecido no Antigo Testamento, principalmente, mas ele tem muita coisa interessante para a gente aprender. Por isso eu coloquei maná, a gente vai falar sobre o maná e o que nós podemos aprender nesse assunto, tá certo? Então nós vamos tocar nesse assunto e falar algumas curiosidades que existem por trás disso. Não digo por trás, mas incutida nisso, tá bom? Eu vou passar o segundo slide aqui e já vou pedir para você compartilhar, só para você não esquecer. Vai lá agora rapidinho, dá um ok, se está vendo já com coisa, dá um like. Se você quiser esperar para ver o final e saber se gostou ou não, tudo bem, mas a princípio isso é muito bom, claro, para o canal, e é bom porque o YouTube vai passando para outras pessoas, vai indicando para outras pessoas, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o maná, que o maná está descrito lá em Êxodo, capítulo 16. Eu vou descrever mais ou menos o cenário, e a gente vai ler essa passagem, Êxodo 16:4, se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Esse cenário foi o seguinte: eles estavam andando, desde que saíram do Egito, eles estavam saíram do Egito, andaram mais ou menos 1 mês e meio, ou seja, 45 dias, e aí eu acho que os recursos deles de pão se esgotaram, porque eles saíram do Egito com pão sem fermento inclusive, e chegou no momento eles começaram a reclamar: era melhor que a gente morresse no Egito, porque você trouxe para a gente para cá, e não tem pão, e não tem quê, não sei o quê, bababá. Começou a reclamar com Moisés. E Moisés então disse que ia mostrar quem era Deus, né? Quis dizer isso, você vai ler o texto lá, Êxodo 16, você vai ver isso. Foi esse cenário. Inclusive a palavra êxodo em hebraico, ela não, o nome deste livro na Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não é êxodo. É um outro nome que significa o seguinte: identidade. Não é saída. Saída porque fala sobre a saída do Egito, né? A saída do povo hebraico, do povo judeu, do Egito, da escravidão para a liberdade. Isso é saída. Mas o nome do livro não é esse. O nome do livro é identidade. Por quê? Só para você entender o contexto do que a gente vai dizer daqui para frente. Deus, quando tirou o primeiro mês do ano judeu, do calendário judaico, é a saída a Páscoa, o início da Páscoa. É o mês da Páscoa. E ele queria o quê? Ele queria mudar a identidade daquele povo que estava ali cativo 400 anos, ninguém conhecia a liberdade ali, e ele queria mudar a identidade daquele povo para um povo livre. Ou seja, eles tinham uma mentalidade de escravo e Deus queria dar uma identidade de liberdade, de ser livre, de poder escolher o seu destino. Isso é o livro de Êxodo, significa isso, tá bom? Uma curiosidade. Mas, então, Moisés falou: Eis que vos farei chover pão do céu. E aí a Bíblia relata ali, nesse texto, fala em outros lugares, mas nesse texto, diz que o maná era como semente de coentro. Eu não sei se tinha algum outro tipo de coentro no Egito, naquela região, já no deserto, onde eles pararam reclamando sobre a falta de pão. Eu não sei se tinha outro tipo, mas semente de coentro é isso aqui. Esse aqui é semente de coentro. E não era isso que eles escolhiam no exército, em Êxodo, capítulo 16. Eles escolhiam um maná que era branco. Eram flocos brancos, que era base de frutose, de aminoácido, de sais minerais. Era uma alimentação muito boa para quem estava no calor do deserto, para quem estava caminhando no deserto. Muito bem. Era mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Um desenho de que acontecia exatamente isso aqui. E nesse momento, o que aconteceu? O que diz ali no capítulo 16? Fala o seguinte: fala que eles deveriam colher uma porção para o dia, e no sexto dia, que hoje a gente entende que é a sexta-feira eles deveriam colher 2 porções, porque no sábado eles tinham que guardar o sábado, não iam poder colher. Então já estava colhido, poderiam comer mais tarde, mas não iam poder colher. E o maná tinha que ser colhido até mais ou menos, porque o deserto durante o dia é um calor imenso, chegando a beirando lá os 50 graus, e de noite é um frio. É uma coisa assim totalmente contraditória. O deserto não é um local muito bom para se morar.
É um local muito inóspito, muito severo. Então, na noite era frio, e essa friagem descia um sereno. Dizem alguns estudiosos que era uma planta chamada tamargueira, que pegava aquele sereno e caía aqueles flocos no chão. Outros diziam que eram sementes, as sementes que brotavam, caíam no chão e escolhiam as sementes. Mas há uma controvérsia entre semente de coentro, o coentro que a gente conhece aqui, e o que eles escolhiam. Vocês estão vendo aqui na imagem que eram flocos brancos, tá certo? Era mais ou menos isso aqui. Hoje, inclusive, apresentado até lá, o maná bíblico era assim. Ou seja, dali eles pegavam isso e faziam pão. E a Bíblia diz que ele tinha um sabor como de mel. Sabor de mel. Tem até uma música, tem até um louvor, não sei nem de quem é, que eu não manjo muito de música, mas tem um louvor chamado Sabor de Mel, não sei o quê. Então, enfim, era o pão. O judeu, ele tem uma relação muito importante com o pão, que é um alimento muito básico para ele. Muito básico, tá certo? E a gente tem mais uma imagem aqui, que seria o pão, tá certo? Isso aí provavelmente era para alguém destacar Jesus partindo o pão, mas era o pão de maná, era assim, eles comiam isso. E depois reclamaram de codornizes, Deus mandou codornizes, depois reclamou de água, Deus mandou água, Deus providenciou. Ou seja, Deus foi provendo, através de Moisés e Arão, foi provendo o povo, mostrando para o povo quem ele era. Ou seja, é assim. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo sobre a rocha, sobre por que Moisés tocou na rocha. Tem um momento que Deus manda tocar, tem outro que não, e o que isso aconteceu. Mas isso no próximo vídeo a gente faz. Eu sei que eu estou prometendo muito vídeo, mas vou sair. Calma que vai sair. Bom, então, lá em João, quando a gente chega em João, a gente vai ver Jesus num cenário. Eu vou colocar o texto aqui para você ir procurando. A gente vai encontrar em João 6,47, Jesus fala assim, eu vou ler primeiro, depois eu vou falar o contexto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele está falando dele. Jesus é o pão que desceu do céu. Para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ele está se referindo já para a última ceia, quando ia acontecer a última ceia, onde ele fala que o vinho era o sangue e o pão era o corpo dele. Então, quem não comesse não teria parte com ele. É um simbolismo, é uma coisa que a gente vai falar sobre isso também mais tarde. Mas eu queria dizer aqui para vocês o cenário que isso aconteceu, onde Jesus falou isso. Jesus estava pregando, então ele atravessou, ele saiu, e foi nesse momento, nesse dia. Ele estava próximo ao lago da Galileia. O Lago da Galileia tem 3 nomes: Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades, porque ficavam próximos a essas cidades. E ficava também próximo à cidade onde Jesus vivia, que era Cafarnaum. Ficava tudo próximo ali, o Lago da Mar da Galileia, que é um lago, mas era de onde eles tiravam o seu sustento, os peixes vinham dali. Muito bem. Então Jesus, nesse momento, ele multiplicou, antes disso, dele falar desse pão, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os 2 peixinhos do garoto. Só que acontece uma coisa interessante, que eu vou tentar falar para vocês, que vocês leiam aí esse João 6 todo, que vocês vão entender melhor, mas aí vocês vão entender de uma outra maneira. De outra maneira, não, vão ter mais argumento. Muito bem. Jesus olhou para aquela multidão, viu que uma multidão estava seguindo ele, querendo ouvir o que ele tinha para dizer, o que ele tinha para falar, e ele vira para Filipe e fala assim: Filipe, como é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Eu estou falando do meu jeito, mas você vai ler na Bíblia. Ela tem uma outra linguagem, claro, mas ele falou exatamente assim: como é que nós vamos comprar pão? Filipe olhou para ele e falou assim: comprar pão? Como assim, né? O Filipe deve ter dito: como assim? Comprar pão para essa gente toda? São 5.000 pessoas, mais ou menos. A gente ia precisar de pelo menos uns 200 denários para comprar pão, para cada um comer um pedaço de pão.
Aí eu fui pesquisar o que era o denário, quanto era o denário, inclusive está citada aquela parábola dos trabalhadores da vinha, que um trabalhou 1 hora, um trabalhou meio-dia, um trabalhou 2 horas, um trabalhou o dia inteiro, e o que trabalhou o dia inteiro recebeu a mesma coisa que os outros, que era um denário, um dia de trabalho. Se a gente pegar um dia de trabalho de um trabalhador do salário mínimo brasileiro, por exemplo, hoje, 2022, a gente vai ver o seguinte, eu vou arredondar tudo aqui para ficar mais fácil, R$ 1.200 dividido por 30 daria R$ 40 por dia que um trabalhador ganha. Isso eu não estou fazendo desconto de nada, nem acréscimo de nada, de hora, não, básico, arredondado. Então, R$ 40, Felipe disse que ia precisar R$ vezes 200, ia precisar de pelo menos R$ 8.000 hoje, se fosse aqui no Brasil, para comprar pão para todo mundo. Quer dizer, era uma coisa assim, meio difícil. Jesus não andava com dinheiro. Ele disse que não tinha onde recostar sua cabeça, o filho do dono não tem onde recostar sua cabeça, então quer dizer, ele não tinha dinheiro, ele fazia coisa sem dinheiro. Mas se gastava dinheiro. Teve um que precisou pagar o imposto e falou, vai lá, pega o peixe, pega a moeda na boca do peixe, paga o imposto. Mas não vivia de dinheiro, dinheiro não era importante, tá certo para ele. Bom, e aí, ou seja, R$ 8.000 é muito dinheiro, né, para se gastar e comprar pão. Mas aí Jesus estava já sabendo o que ia acontecer, chegou, se eu não me engano, Natanael e falou para ele assim, tem um garoto aí que tem uns pãezinhos, uns peixinhos aí, mas eu acho pouco para essa gente toda. Ele falou, manda vir esse pãozinho, esse peixinho, transformou aquilo, multiplicou os pães e peixes nesse cenário, aí e falou assim, recolha o que sobrou para que nada se estrague. Todo mundo comeu, ainda sobraram 12 cestos. Está lá no texto, maravilhoso, está ali. Então aconteceu muita coisa nesse dia, e aí ele fala sobre o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu. E ele fala assim, seus pais comeram do pão que desceu do céu, mas morreram. Agora aquele que comer do pão da vida, que sou eu, não perecerá, não vai morrer. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a passagem que nós estamos vendo. O maná nos leva a isso, nos leva a mostrar. Quando ele fala assim, seus pais comeram do maná, é o que ele está dizendo, mas morreram. E eu sou o pão da vida, fui eu que desci do céu e vocês precisam comer de mim. Comer o quê? Dar uma mordida na carne de Jesus? Não, era o comer, o alimento para nós é o entendimento da palavra de Deus. Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente divulga a palavra de Deus, a gente está se alimentando. E essa alimentação que vai fazer com que Deus, quando olhar para a gente, fala assim, este conhece a minha palavra, conhece as minhas regras, conhece as minhas leis, e este eu vou levar para morar comigo. É isso, tá bom? Eu gostaria muito que você, além de dar aquele like que eu acho que você já deu, né, que você inscrevesse no canal, se você não for inscrito, eu te convido, você vai ser muito bem recebido. Deixe o seu like, se ainda não deixou, e compartilhe o vídeo. Compartilhe com alguém da sua família que você gostou, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com quem você quiser. Pode utilizar parte do vídeo para dar aula, se você quiser. Pesquisa, confira o que eu estou dizendo, mas pesquisa. Antes de falar alguma coisa, pesquisa e seja, em qualquer dúvida, pergunte que a gente vai tentar responder. Tá bom? Fica com Deus. Shalom.